O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. Felipe, você é presidente dos Estados Unidos e declara emergência nacional. Você, depois do anúncio, vai para Gandaia, letra A, para a Rave, letra B, para Praia de Maresias, letra C, ou vai jogar golfe, letra D? Não tem letra E, ficar em casa vendo TV, alguma coisa assim? Não, o Trump assinalou uma dessas alternativas. Não, que o Trump assinalou a D, eu não tenho dúvidas. Ah, tá. Mas até porque eu não vi ele em Maresias. Né? A referência é do show do 13º Batalhão, quadro do Hermes Renato. Ricardinho Mangusto, tamo junto. Mas, cara, eu não faço a mínima ideia de como você joga golfe, sabia? Golfe é uma parada que você olha e parece fácil, mas eu tenho certeza que eu he arrancado diversos tufos de grama até acertar a bolinha. Golfe é um esporte para quem tem dinheiro, Felipe. Não Sim, é o nosso também caso. tem isso. Também tem, não, sim, por isso que eu não tenho preocupação em aprender golfe. Não, também tem isso. Eu nunca vou passar, acho, pela necessidade de demonstrar habilidades no golfe. Mas quero ver ganhar de mim no Mario Kart. Aí sim. Mas, enfim... Tem Mario Golf? Ah, deve ter. A Nintendo tira leite de todas as formas do Mario, né? Tinha aquele Mario Doctor, que era uma copa de Tetris, só que com, entre aspas, remédios. Era muito louco. Enfim, vou até digitar aqui no Google, Mario Golf. Deve ter pra Wii ainda por cima. Não, pra Nintendo 3DS, tá? Olha, viu? Mario Golf World Tour. Tem Mario Golf de Nintendo 64, Mario Golf de GameCube. Tem vários Mario Golf. Mario Golf pra PlayStation, pra Game Boy Color. Pois é, isso não é jabá, tá, gente? A gente só está surpreso de ter tantos Mario Golf. Né? Mas tá aí. Então tem Mario Golf. E, voltando para os Estados Unidos, o Donald Trump declarou emergência nacional para poder usar recursos federais e cumprir a sua promessa de construir um muro. Por que isso deu tanta polêmica? Agora a gente tem que fazer uma explicação importante. Porque, novamente, é um fenômeno bizarro o que acontece no Brasil com notícias em relação ao Donald Trump. Porque, assim... tudo bem, virar meme, virar zoeira, é Brasil e tudo mais. Só que acaba virando muitas vezes uma coisa muito passional, né? E muitas vezes usando aquele argumento que a gente já mencionou, if Obama did. Então o que aconteceu? É a primeira vez que um presidente declara emergência nacional para atingir algum objetivo próprio ou político? Não é a primeira vez. Tá? Então, assim, se você disse que o Trump declarou emergência nacional e não é uma emergência porque ele banalizou o negócio, os outros presidentes não fizeram isso alguma vez. Não. Vários outros presidentes já fizeram isso várias vezes. Tá? O próprio Barack Obama declarou emergência nacional 13 vezes, por exemplo. Só que qual é a diferença? Porque aí vem o segundo ponto. Tá? Então, por um lado, não é inédito. Por outro lado, qual é o problema? Normalmente, quando o presidente declara, né, usa a justificativa de emergência nacional para usar os recursos federais do modo como ele achar melhor ou não precisar do legislativo, normalmente são para temas, como o próprio nome diz, emergenciais, temas, né? Então, por exemplo, um furacão, uma calamidade natural, ou então temas em relação à segurança, né? Um atentado terrorista, conflito no Iêmen, esse tipo de coisa. Por que muita gente está criticando o Trump nos Estados Unidos? Porque ele está sendo acusado de usar a emergência nacional para, digamos assim, contornar o legislativo. Então não é que ele está,
digamos assim, usando a emergência nacional para um tema que aconteceu agora, né? Teve lá um atentado terrorista, um furacão, ou a guerra no Iêmen, ou a Rússia invadiu a Ucrânia, precisa fazer alguma coisa agora. Não, ele foi lá, bateu na porta do Congresso e falou: Congresso, aprova o meu muro? O Congresso falou: não aprovo. Ele virou e falou assim: tá bom, então eu vou usar a emergência nacional para fazer algo que o Congresso não aprovou. A crítica é essa, que ele estaria basicamente passando por cima de um dos outros poderes constituídos para atingir um objetivo político. Essa é a discussão, tá? A discussão, e essa discussão nos Estados Unidos vai pegar mais do que a própria discussão se o muro é ou não necessário. Porque ele está, digamos assim, ele está agindo como eu vou fazer o que eu quero. Vou usar qualquer meio necessário para fazer o que eu quero. Quando o Congresso falou: não vai. Ele falou: tá bom, vou do mesmo jeito. Deu um jeito, ou seja, ele contornou o Congresso em um assunto que o próprio Congresso já debateu com ambos os partidos, acertaram a lei orçamentária, que não inclui o muro com o México, e ele está passando por cima. Por conta disso, inclusive, 16 estados controlados pelos democratas, a maioria deles, claro, entrou nessa última segunda-feira, dia 18, com uma ação em um tribunal federal para deter essa declaração de emergência nacional. Por quê? Justamente isso. O pedido dos estados diz que o presidente não pode usar fundos federais para construir um muro, porque é um tema que foi debatido e decidido pelo Congresso. Essa é a argumentação jurídica desses estados, inclusive. Tá? Não é dizendo: olha, o muro não precisa, ou debatendo se é mesmo ou não uma emergência. Estão dizendo basicamente, usando uma expressão que o nosso querido STF, né, o nosso querido aqui é claramente irônico, né, mas imortalizou aí na discussão política brasileira, ele estaria usando uma chicana, né? Tá ali contornando ali, dando um migué para contornar. Então, inclusive, o texto, né, diz que o próprio presidente Trump coloca que não é uma emergência, que ele está usando isso como uma manobra político-jurídica. Usam como evidência o fato do Trump ter dito que não preciso fazer isso, mas prefiro assim para construir um muro muito mais rápido. Os 16 estados que entraram nessa ação, só um deles não é governado por democratas, que é o estado de Maryland, que é ali é o estado da onde, digamos assim, tiraram, né, o Distrito de Colômbia para ser Washington, que é governado pelo Larry Hogan, um republicano. Todos os outros estados são democratas. Vamos lá. Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Havaí, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nova York, Nova Jersey, Novo México, Oregon e Virgínia. Tá? Né? Virgínia, a terra do pessoal do Blackface, né? Do último programa. Então, esses governadores estão dizendo que, olha, o Trump está fazendo algo ilegal para usar um dinheiro que ele não poderia usar, que poderia ser usado pelos próprios estados ou em outras atividades, em outras propostas, para fazer algo que não é uma emergência nacional. É mais ou menos essa a argumentação deles. Em suma, o que vai acabar acontecendo? A questão do muro vai deixar de ser apenas um debate ideológico, um debate político, e vai se tornar agora uma treta judicial. Aí vai ter algum juiz que vai dar uma decisão, aí vão entrar com recurso, aí vai para outro juiz, aí papapá, até a hora que eventualmente pode parar na Suprema Corte, aí vai ter algum juiz pedindo vistas, aí vai ter outro juiz que vai para Lisboa num avião com alguém que é investigado no próprio STF, quero dizer, na Suprema Corte.
Entendeu? Então, assim, vai ser uma zona. No próprio discurso dele, ele cita a Suprema Corte, sei lá, umas 4, 5 vezes. E a Suprema Corte dos Estados Unidos, que tem aquela coisa que a gente mencionou, que tem essa coisa macabra, né, de você ficar torcendo para os juízes morrerem para você poder nomear alguém, né? Então, a questão do muro nos Estados Unidos está longe de acabar. Outra coisa que pode estar perto de acabar ou longe de acabar, né? Veremos. Aí entramos na segunda pauta aqui desse bloco. É a guerra comercial dos Estados Unidos com a China. A China teria feito uma oferta, tá, para os Estados Unidos de comprar 30 bilhões de dólares ao ano adicionais em produtos agrícolas, incluindo aí soja e milho, tá? Segundo o nosso querido Gustavo Rebelo, diretamente da Flórida, ele disse que nesse caso é possível que esse tipo de acordo não gere repercussões negativas para o Brasil, que o Brasil não acabe perdendo o mercado, que na verdade tem o efeito de acabar criando um aumento do preço, já que agora você vai ter, né, ali basicamente uma cota já estabelecida, né? Veremos o que vai ser, mas a China teria feito essa oferta. E hoje, sexta-feira, dia 22, nesse momento em que gravamos o programa, o Donald Trump está reunido com o vice-premier da China, o Liu He, em Washington, tá? E estão conversando aí sobre um eventual acordo comercial, sobre o fim aí dessa guerra comercial entre as duas potências. Lembrando que existe um prazo para novas tarifas dos Estados Unidos contra a China do dia 2 de março. Né? Só que esse prazo aí é mais uma ferramenta aí de negociação, de impor uma negociação. Porque o próprio Trump já disse que não é uma data mágica, né? Que as coisas podem mudar, ou seja, é mais uma forma de pressão. Né? De qualquer maneira, o Trump está agora com o vice-premier da China, que na prática é o terceiro, digamos assim, na hierarquia chinesa, e né, tentando ajeitar alguma coisa, tentando ajeitar aí algum acordo. E agora a gente vai ter aqui algumas outras notícias pontuais, né? Os dois temas principais nos Estados Unidos essa semana, nessas 2 últimas semanas, foram a guerra comercial e o muro. Né? Algumas outras notícias, tá? A Coreia do Sul anunciou, né, no domingo, dia 10, um acordo com os Estados Unidos que vai aumentar em 8,2% o valor pago em contribuições coreanas ao orçamento militar dos Estados Unidos na península. Né? Basicamente, a Coreia vai pagar mais para ter tropas dos Estados Unidos na península coreana. Vai passar de 830 milhões de dólares para 924 milhões de dólares. Ou seja, aí, um aumento de quase 100 milhões de dólares, né? Ou seja, 100 milhões de dólares dá pra fazer alguma coisinha aí, dá pra, né, sei lá, dar uma festa. O El Chapo, né, o líder do cartel de Sinaloa, foi condenado em Nova York, tá? Depois de quase 3 meses de julgamento. O júri era composto por 8 mulheres e 4 homens do Brooklyn, Queens e de Long Island. Ele era denunciado por 17 crimes, esse julgamento julgava 10 crimes, incluindo formação de quadrilha, narcotráfico, distribuição de drogas e tudo mais. Ele foi declarado culpado, agora vai ter a declaração de sentença, né, da corte para ver quanto tempo ele vai ficar em cana nos Estados Unidos, tá? Então, mas ele já foi condenado. Além disso, a juíza federal Amy Berman Jackson decidiu na quarta-feira passada, dia 13, que o Paul Manafort, né, o ex-chefe de campanha do Donald Trump, mentiu no seu depoimento ao procurador especial Robert Mueller sobre investigação na interferência russa e anulou o seu acordo. Tá? Era basicamente aquela coisa que todo mundo vê no Law and Order e que o Sérgio Moro quer trazer para a codificação brasileira, que é a coisa do
o acordo de delação, né? Aqui chama de delação premiada, mas é criar um acordo de delação para basicamente todo e qualquer crime. Que é o cara fala, olha, é o seguinte, eu sei isso, e pega uma pena menor e que todo mundo vê isso em Law and Order. Repito, Law and Order, que é, né, a série original teve mais de 20 temporadas, SVU tá chegando nesse número, tem outros spin-offs, é basicamente uma graduação em Direito, né, eu diria, né? Law and Order, se você se gradua em Direito, House, você se gradua em Medicina, e é isso aí. Brincadeira, tá, gente? Né? Mas de qualquer maneira, agora falando sério, ela disse que ele mentiu, então o acordo foi anulado. Isso quer dizer que ele vai voltar para a cana, vai voltar para a prisão, tá? Continuando, a Suprema Corte dos Estados Unidos começou, né, a decisão, um debate, se no censo de 2020 os funcionários do governo dos Estados Unidos vão poder perguntar se a pessoa é cidadã dos Estados Unidos. É uma pergunta que deixou de ser feita no censo em 1950. Estima-se que 7% dos moradores dos Estados Unidos não são cidadãos do país. E aí o que acontece? Acusam 18 estados e 15 cidades entraram na Suprema Corte acusando de que essa mudança proposta no censo é para fazer com que imigrantes que estejam em situação irregular evitem responder o censo, fazendo com que a população de alguns estados com muitos imigrantes, como a Califórnia, diminua. Com essa população sendo, né, esse registro populacional, melhor dizendo, sendo menor que o real, esses estados poderiam perder assentos no legislativo e também menos recursos federais. E, no final das contas, seria uma artimanha para aumentar o poder político dos republicanos, tá? Especialmente em estados com menos imigrantes. Porque, lembrando, nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados ela é dividida proporcionalmente em relação à população. Não é que nem no Brasil que tem um piso e um teto. A gente já falou um pouco sobre isso. Então a Califórnia, né, tem mais de uma centena de representantes, enquanto lá os coitados de Montana tem um. Isso afeta inclusive o colégio eleitoral dos Estados Unidos, né? Então, vários estados entraram na justiça para decidir, né, se essa pergunta é válida ou não para o censo, tá? Vai ser novamente uma grande discussão, tá? E os censos nos Estados Unidos são válidos, né, por 10 anos, tá? E calcula-se que em algumas áreas, algumas regiões, poderia ter uma alteração, inclusive, relativamente grande, né, da população e dos representantes. Veremos como vai ser isso. O Papa Francisco expulsou o ex-cardeal Theodore McCarrick da Igreja Católica Apostólica Romana. Primeira vez que um cardeal é expulso da igreja pelas suas acusações de abusar sexualmente, né, de adolescentes na década de 1970. Ele que tem hoje 88 anos de idade. Tá? Ele foi considerado culpado de ter infringido o 6º mandamento com menores e adultos com a circunstância agravante do abuso do poder. Né? O 6º mandamento é o que proíbe o adultério, e o adultério dele seria em relação ao celibato, né? Seria em relação à igreja. Né? Ele é casado com a igreja, digamos assim. E ele também teria assediado outros padres e seminaristas, tá? Inclusive, em breve, né, teremos mais discussões sobre a Santa Sé aqui no programa, já que nós teremos ali um concílio sobre a Amazônia. Um sínodo sobre a Amazônia. Que gerou, inclusive, protestos de parte do governo brasileiro. Nosso querido padre Alexandre já mandou um e-mail sobre esse assunto. Vamos começar a conversar e, né, ver ali alguma pauta.
A Heather Nauert, né, que havia sido escolhida pelo Donald Trump para ser a nova embaixadora do país nas Nações Unidas, pediu para ser desconsiderada para o posto por motivos familiares. Ela que foi apresentadora de TV da Fox News. E ela disse que os últimos 2 meses têm sido exaustivos para minha família e é pelo melhor interesse dela que retiro o meu nome da consideração. Ainda não temos um novo nome. Os democratas, né, de um painel da Câmara dos Deputados, do Conselho de Segurança Nacional, querem iniciar uma investigação sobre eventuais projetos de incentivo à transferência de tecnologia nuclear dos Estados Unidos à Arábia Saudita. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso do ponto de vista saudita daqui a alguns blocos, né? Mas deputados democratas querem investigar se o governo Trump estaria fazendo cooperações nucleares com os sauditas via o seu genro e conselheiro Jared Kushner. No Alabama, tivemos, né, novamente, né, uma situação, né, novamente bizarra, né, como falamos a Virgínia. No jornal, um jornal impresso, tá, que é apenas impresso, inclusive, chamado The Democrat Reporter, de 3.000 exemplares semanais, desde 1964, e nele o seu dono e editor, de 80 anos de idade, chamado Goodlow Sutton. Vejam, o nome, aproveitando aquela discussão que a gente teve sobre democratas, republicanos, Ku Klux Klan, o nome do jornal é Democrat Reporter, tá? Mas, vejam só, ele disse que, no editorial, que a Ku Klux Klan deveria ser restaurada, reavivada, para limpar e linchar os democratas de Washington. A Ku Klux Klan precisa cavalgar de novo. Nossa. E os democratas estão tramando para elevar os impostos no Alabama via uma ideologia socialista comunista de gênero que apela para o ignorante e o não educado e as pessoas de mente simplória, e a clã deveria, né, se fazer presente e limpar Washington DC. Pegaremos as cordas, né, faremos um laço sobre uma árvore alta e penduraremos todos eles. Não estou chamando pelo linchamento de americanos. Esses são socialistas comunistas. Eles perdem a cidadania. Pois é. Então, é isso aí, né? O que a gente vai comentar depois de um delírio desses? Né? O papel aceita qualquer coisa. Pois é, né? Mas quando o jornal é seu. Né? Além disso, também essa semana, mais 2 notícias. O Trump assinou ontem uma ordem executiva que arrasta até novembro a decisão ou não do país de exportar os jatos F-35 em relação para a Turquia. A gente já explicou essa treta antes, a Turquia fez parte do desenvolvimento desse equipamento, então ela disse que os Estados Unidos não pode deter isso. A justificativa dos Estados Unidos para bloquear essa venda é o fato da Turquia ter furado, né, as sanções econômicas contra a Rússia, adquirindo sistemas antiaéreos, mas na verdade a justificativa é impedir que os russos tenham acesso à inteligência e tecnologia sensível dos Estados Unidos. E finalmente, em Maryland, justamente ali do lado de Washington DC, um oficial da Guarda Costeira dos Estados Unidos, chamado Christopher Paul Hanson, que se declarava em redes sociais como um nacionalista branco inspirado no Anders Breivik, né, aquele também nacionalista branco neonazista norueguês que cometeu o maior atentado terrorista, né, da história da Noruega. Ele foi preso porque começaram a suspeitar
da quantidade de munições que ele estava comprando. E aí, tem a foto é da Reuters, mas saiu em vários jornais, tá na BBC também. Acharam, assim, uma coisa completamente surreal na casa dele. Tá? Tem um rifle de franco-atirador, né, de sniper, tem 3 fuzis automáticos, tem 4 carabinas de caça, tem uma espingarda, o que a gente costuma chamar de escopeta, né, que escopeta é um termo tecnicamente errado. Tem 4 pistolas, 2 revólveres, 3 ou 4 coletes à prova de bala camuflados, muita munição pra caramba mesmo, tá? Enfim, o cara tinha um arsenal em casa e foi preso, e ele disse que o plano dele era, né, ele teria ali fontes em redes sociais, né, ele teria ali escritos algumas coisas e tal, né, para matar políticos democratas proeminentes e matar pessoas anti-americanas, né? Não sei o que ele quis dizer com isso. Então, tá aí, né? Encontraram também suásticas, encontraram fotos dele lá no protesto de Charlottesville, né? Enfim, e o alvo preferido dele seria a deputada democrata, que está atraindo muita atenção nos Estados Unidos, né, Alexandria Ocasio-Cortez, mas, né, então, mas ele acabou sendo preso a tempo. Quem trouxe essa notícia foi, inclusive, o nosso querido Gustavo Ribeiro.